Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexões da Fertilidade. O número de casos de congelamento de óvulos tem subido de maneira expressiva nos últimos anos. Esse assunto foi um dos temas mais pesquisados no Google entre 2021 e 2022, a época da pandemia. Para falar sobre isso, hoje a gente tem uma convidada aqui muito especial, que também é nossa amiga pessoal, a Marisa, do qual o Dr. Rodrigo Rosa congelou os óvulos e a gente vai usar de toda a nossa liberdade e intimidade para saber Oh. os mínimos detalhes que trazem uma história como a sua. Má, obrigado por ter vindo. Obrigada pelo Abra o seu convite. coração e como foi todo esse tratamento com a gente. Então, vou começar com você, Rô. Ah, Você, na sua posição de fertileuta, deve despertar isso em todos os seus ambientes sociais, quando você tem amiguinhas jovens e lindas assim na casa dos 30 anos, não é? Sim, eu acho que esse é um assunto que a gente sempre tenta até conscientizar, né, em relação ao relógio biológico, e é muito comum, né, esse adiamento da maternidade por diversos motivos, né, então a mudança cultural da sociedade, né, a entrada da mulher de vez, né, hoje no mercado de trabalho, e também a busca do parceiro ideal. Então esses são os dois principais fatores que levam as mulheres adiarem a gestação, e a gente sabe que o ovário não tem essa mesma mudança social, então existe sim, né, uma queda da fertilidade biológica, então a única forma de realmente potencializar as chances de gravidez futura é através do congelamento de óvulos. E a gente sabe que, na prática, a grande maioria das mulheres vem para o congelamento de óvulos numa idade muito menos favorável. E eu sempre uso a frase tempo é óvulo, porque realmente faz diferença fazer o congelamento numa idade em que vai ter maior qualidade, maior aproveitamento do tratamento como um todo. Então, realmente é algo mais comum. A Marisa, como você falou, é amiga pessoal nossa, né? E então sempre também estava ali inteirada, né, desse tema, desse tópico, né? E vou perguntar para você, Má, primeiro para você falar qual é a sua idade, né? E o que te motivou a fazer realmente o congelamento de óvulos, e como foi, né, para você essa decisão inicial de falar, vou fazer o congelamento. Você já pensou e já fez? Você já pensou há muito tempo? E qual foi o limite para você falar, agora é a vez de eu fazer o congelamento? Então vamos lá. Primeiro, obrigada, uma delícia estar aqui a gente batendo nesse papo e levando informação para outras mulheres. Então, ser sua amiga traz esse peso, aquelas assim, traz essa informação, só da gente se seguir, tá ali nos stories, uma informação, casos, e eu acho que o que mais me chamava era olhar para outras mulheres um pouco à frente da minha idade, e eu falava, nossa, quem vai ser eu na fila do pão lá na frente? E aí eu pensava muito nisso, assim. Além disso, eu sou fisiopélvica, então com isso, as pacientes no consultório também, então eu via ainda mais de perto o que era viver aquele processo, o que era difícil, porque a gente passa uma vida achando que engravidar é fácil, até querer engravidar. E aí, com 28 anos, foi quando eu virei e falei pra você uma vez, falei, Rô, Mel, e eu? O que eu devia fazer para ter uma noção de quem eu sou? Né? E você falou assim, faz um antimileriano, despretensioso aí, né? E aí eu falei, nossa, eu vou fazer um antimileriano, você me mandou um pedido, eu fui, fiz, e deu 2,7. E aí eu lembro, até resgatei nas nossas conversas, eu mandei só a foto do exame e escrevi embaixo, tô chateada, não te dei nem oi, bom dia, tudo bem, nada. Só mandei a foto e tipo, tô chateada, 2,7. E aí você me respondeu, Má, fica tranquila, você tá um pouco abaixo da média, mas tá tudo bem. E eu, tipo, abaixo da média? Eu tô péssima, tipo, eu não sou uma pessoa que busca essa referência de abaixo da média. E aquilo me pegou, assim, me puxou muito. E eu falei, o que que eu faço? Como brócolis, faço atividade física, eu já faço, eu já busco uma alimentação saudável. E aí você falou, isso não tem estudos de nada que defina, isso é o que é seu,
tem que aceitar e o que dá pra gente fazer. Mas você tá com 28, fica tranquila, a gente conversa quando você tiver com 30. Quem sabe com 30 você tá aí com o amor da sua vida, casando, e aí a gente vê. Pula pros 30 anos, o amor da vida tá atrasado, não chegou. E aí a gente conversou e eu falei pra você, falei, Rô, precisamos conversar, quero ver de novo como tá meus óvulos. E aí a gente foi fazer o antimileriano e deu 1,4. Se 2,7 já tinha me deixado chateada, 1,4 eu falei, pera, Deus, a gente precisa marcar uma reunião. Você tá com tempo? Porque realmente foi uma coisa ali que me bateu. E aí eu fiquei muito chateada mesmo, assim. Foi uma coisa que eu falei, nossa, agora consciente, eu passei a ter um hábito melhor, dormir, treinar, e não resolveu e despencou. Eu falei, eu não vou esperar um próximo ano para ver isso despencando. E eu falo muito, até vendo as pacientes no consultório, assim, nunca é sobre o ter o filho final ou ter, é o que eu posso fazer hoje. E hoje eu tinha a informação de que eu poderia fazer um congelamento. Se amanhã eu vou conhecer um cara de 50 anos, de 30, que vai ter outra questão pelo sêmen ou meu útero, a gente sabe o quanto tem várias coisas a serem olhadas quando a gente vai gestar. E se lá na frente eu vou realmente querer gestar, enfim, tem mil coisas para acontecer. Mas hoje, visto que sim, eu desejo passar por um processo de gestação, a escolha que eu tenho para fazer é congelar. E ainda mais tenho amigos que vão cuidar dos meus ovos, por que não? Então, foi tudo colaborando para isso. E aí a gente marcou uma consulta, foi indo. A sua primeira consulta eu me lembro até hoje, porque você é uma pessoa extremamente informativa. E passa números, porcentagens, gráficos, e eu ia derretendo conforme você ia falando, assim. Eu ia me falando, meu, quem sou eu? Você tá aqui e você tá aqui, e eu fui falando, meu, e eu tenho 30 anos. E aí eu até falei, nossa, eu vou fazer um plano aqui, eu faço um ciclo só, eu faço 2 ciclos, já compro 2 ciclos para fazer, porque sei lá, quanto será que vem com 1,40, né? E era aquela coisa, ele falou, calma, a gente vai fazer um ciclo, a gente vai começar com ele, vamos ver como que você vai ficar, como que você vai reagir, e aí a coisa foi fluindo. Isso falando de uma forma física, né? O emocional me fez refletir como mulher, eu acho. O processo de congelamento, ele passa por isso, assim. Eu lembro que eu até fazia terapia com um profissional e acabei mudando porque eu queria trazer um pouco mais sobre esses assuntos. Porque é o que você falou, hoje a gente se inseriu muito no mercado de trabalho, a gente busca muitas coisas, e com isso a gente também tem outros critérios, e quanto mais velho a gente fica, a gente vai ficando mais exigente na vida. A gente já não aceita mais sair de casa a qualquer lugar, a gente ir comer em qualquer restaurante e também sair para namorar com qualquer pessoa. E isso vai aumentando. Então, quando eu comecei o processo de congelamento, eu também falei, mas espera aí, por que com 30 anos eu também tô solteira? Será que eu também me permiti sair com pessoas muito erradas e perdi tempo? Ou será que eu passei por alguém que poderia ter rendido alguma coisa e não dei atenção porque naquele momento era uma fase da minha vida que eu não estava focada e agora eu tô passando consequência daquilo? Então também me gerou uma reflexão. E será que eu tô continuando saindo com pessoas erradas ou certas? Ou para onde eu tô mirando? Porque se eu tô aqui hoje fazendo um congelamento, investindo nisso, emocionalmente, financeiramente, e emocionalmente, o que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo o contrário? Então, eu acho que esse foi um marco, assim, eu acho que isso fica para as pessoas, para as mulheres, essa informação, assim, não só vai vivendo e vai congelando, mas se olha mesmo, que caminho que eu tô tomando, que rumo que eu tô seguindo, isso diz sobre mim, referente ao que eu tô vivendo? E aí, isso eu acho que mudou também, trouxe alguns pontos importantes, esse se reconhecer, o que a gente quer. Mas então você é exigente. Tá bom, então eu posso ser também, então eu vou aceitar ser, e é isso. Então, acho que tem várias questões do emocional que vai ficando. Fora isso, entrar no processo, né? Porque até aí eu só tinha. Então tá bom, então vamos. E aí vem os hormônios, vem as consultas, vem o ultrassom e as injeções. E chegar em casa, e eu lembro até nas consultas com as enfermeiras, 10 horas você tem que
parar e pôr, aplicar, e não sei o que. Eu falava, mas eu agora tô fazendo uma outra faculdade, 10 horas eu saio da aula, tipo, 10h30, de vez em quando, não, 10 horas. Eu, ai meu Deus, 10 horas. Então, 9h50 eu tenho... Aí você já entra numa neura, né? E você tá sozinha. E você se auto-pega o negócio. Eu lembro que um dia também caiu um líquido lá e eu falei, meu Deus, o líquido que caiu, será que é importante? Eu devia resgatar? Não, mas a mesa não sei se tá estéril, é melhor não pegar, sabe? Você fica numa coisa e você tá sozinha. Por mais que você é meu amigo pessoal e a gente tinha esse papo até com a Rê, enfim, isso me dava essa proximidade também. Mas o quanto essas mulheres às vezes estão sozinha. E eu pensava ainda, as mães solo, meu Deus, como passam pelo processo todo sozinha, né? E o que é sozinha? Porque tudo bem, eu tenho amigos, tenho vocês, tenho meu irmão que mora comigo, enfim, tem uma série de coisas que a gente tá ali, mas naquele momento, para aquela situação, quem devia estar ali, se é que devia, não era ninguém que tava, né? Então você se vê sozinha. E aí eu ia, aplicava e foi passando o processo. Então, a cada ultrassom também, você não sabe nem o que esperar. É muito engraçado isso, porque eu ia para o ultrassom e eu falava, ai Deus, tomara que hoje eu tenha quantos óvulos, sei lá, bastante, sabe assim, que sejam de qualidade, porque também adianta ter um monte e nenhum ser útil, maduro, tá vazio. Eu falava, ai, ó, tá nas suas mãos. Você fica até meio sem parâmetro. E eu lembro que a cada ultrassom eu realmente chegava ali e elas falavam pra mim: ah, olha, tá crescendo, tem aqui uma quantidade bacana. E eu falava, mas isso é muito ou é pouco? Mas eu devia esperar mais ou menos? Mas isso significa que tá bom ou que tá ruim? E durante o processo mesmo, você até me orientou: olha, a gente talvez vá mudando as medicações, vamos entendendo o processo. Existe um cronograma, mas pode ser que durante o processo eu entre com alguma coisa diferente. E eu falava, ok, até teve durante o processo alguma alteração. Eu falava, será que isso é porque tá bom, tá ruim? Tá indo muita quantidade, mas tá pouca qualidade, tá muita qualidade, mas tá pouco. Você fica numa neura e se pesquisar piora, sabe assim, tipo. E era tudo esse boom, assim, de informações que a gente foi vivendo e que bom que eram vocês, porque davam suporte de alguma forma, sabe? Acho que é importante, quando a gente fala em congelamento de óvulos, a grande maioria das mulheres, quando optam pelo congelamento, elas vão fazer essa reflexão da vida delas. E, de certa forma, o congelamento ele traz esse peso como se essa parte, né, da maternidade, ou até de achar o parceiro ideal, ou talvez, né, de um posicionamento profissional que ela deseja, que ainda não aconteceu, né? Então, quando a gente fala de uma mulher de 35 ou 37 anos, que fala, poxa, eu estou solteira, não tenho previsão de ter a gestação, ou eu queria esperar, às vezes até mulheres casadas, mas falam assim, não, eu tenho que ser promovida para ser diretora da empresa, ou qualquer coisa assim, eu sei que a maternidade pode, né, me dificultar nessa evolução profissional. Então, quando elas vão para o congelamento de óvulos, elas vão com um sentimento que realmente traz esse peso de fracasso por alguma coisa, né? Fala assim, alguma coisa deu errada, por isso que eu estou congelando óvulos. Minhas amigas não precisaram congelar óvulos. E o que a gente passa é que, na verdade, o congelamento é para te dar empoderamento realmente, né? Então, o congelamento é para te trazer, né, o controle. É você do presente doar para você do futuro, caso você precise. A gente nem quer que você precise, mas se você precisar, você fala, ótimo, que bom que eu fiz isso. Né? Então, quando você tem o conhecimento do processo e você toma as rédeas disso, né, de falar assim, fiz tudo que estava ao meu alcance, né, é para te empoderar. Só que na prática, é isso, eu que estou sozinha, sou eu que faço isso, esses hormônios, é picada, né, ultrassom. Então, é um tratamento médico, não é algo simples. E isso traz um peso muito grande. Do ponto de vista emocional, durante aqueles 10, 11 dias ali de estímulo hormonal,
além dessa expectativa, né, de viver, será que o folículo cresceu? Será que não cresceu? Será que estou indo bem? Será que eu não estou indo? Ninguém quer estar abaixo da média, como você falou, né? Todo mundo quer o máximo possível, né? E a gente sabe que as respostas são diferentes, né, em termos biológicos, mas o que mais foi, assim, difícil nesse processo? A questão física, né, do inchaço, ou das picadas, né, ou o emocional. Retomando só o ponto do empoderamento, depois do processo ele vem. Eu acho que isso é importante. Depois que você vive isso e passou, e olha os seus óvulos congelados, você fala, quer saber agora? Então agora eu tô em paz. Se demorar, tá congelado, então agora eu posso viver mesmo, vou focar aqui. O que depende de mim tá feito, e o que não depende, entrego na mão de alguém que cuida, e vida que segue. Então eu acho que vale a pena chegar até o final, porque ele vem. É árduo, mas vale a pena. E sobre as questões do processo em si, fisicamente, eu tive uma boa resposta. Então, eu sentia tudo crescer, assim. Eu me lembro que até nas vésperas, eu sou meio dramática, vocês sabem bem. Eu andava assim, meio tipo, eu tô carregando crianças aqui, não é possível, tipo, eu sentava assim, eu tinha um aniversário no dia anterior, eu não conseguia arrumar uma roupa que não marcava, porque eu já falava, gente, eu tô grávida de 2 meses, não é possível, essa barriga aqui tá marcada. Então, fisicamente eu me sentia assim, meio estufada, meio pesada, acordava de manhã com a bexiga meio, parece que tá apertada, era uma sensação assim. Mas com certeza emocional. Eu me lembro de aplicar muitas injeções chorando e eu não sabia nem por quê. Eu falava, gente, mas por que eu tô chorando? Tipo, eu chorava assim, aplicava e eu falava, e aí me vinham reflexões de mulheres que não têm condições para fazer, ou de onde as pessoas nem pensam. E uma coisa que eu sempre falo, até para as minhas amigas, assim, porque quando a gente tá vivendo a vida, a gente não para pra pensar. E isso é um ponto importante, assim, parar pra pensar. E aí eu pegava e falava assim, eu tô aqui, vou fazer o congelamento, tô vivendo esse processo, porque eu pretendo um dia gestar. Ponto. Quando eu converso às vezes com as minhas amigas, elas falam pra mim assim, Marisa, eu acho que eu nem quero ter filho. Ah, não, eu tô focada em outras coisas agora. Tudo bem, não traz só o agora, porque agora eu também não quero ser mãe solteira. Ou mãe, sem ter um marido que vai me dar esse suporte. Eu não tô preparada a ser mãe solo. Pode ser que com 37 anos eu falo, quer saber, vou ser mãe solo. Mas hoje, realmente, não. Mas deixa eu ver o que eu posso fazer pro amanhã, que pode ser que mude. E uma frase que eu sempre acabo levando até para as minhas pacientes, para as minhas amigas, se você não puder, tudo bem? Porque o poder, você quer ser mãe? Querer, eu não quero, eu posso querer amanhã. Querer é uma coisa. Poder já pega, não, mas então você não pode. Eu não posso, agora eu quero. Isso é muito comum. Agora instigou um negócio, é que nem o que a gente falou da baixa média. O não pode, bate aqui, que você fala assim, eu não posso, então eu vou fazer o jogo virar. E isso me pega, assim, quando eu escuto muitas, muitas amigas, em consultórios médicos também, falando assim, mas meu médico me perguntou, e eu falei que tudo bem, não. Eu falei, mas foi lá fazer um antimileriano? Dá um ultrassom ali para dar uma olhadinha, como tá, quantos por mês normalmente você tem de óvulos, só para dar uma olhada. Não, eu conversei com ele assim, ele me passou essa informação assado e a gente morreu aí. Isso tinha me chamado a atenção no que você falou. Que você convivia ali com a gente, falando disso o tempo todo, a gente interagindo. Deixa eu falar com o Rô, o que eu preciso fazer para saber quem sou eu na fila do pão? E aí a gente imagina que é um teste do cabelo que a gente manda para a Que custa Suécia para R$465 analisar. mil. Você fala, cara, um exame de sangue ali básico, que é o antimileriano, e que é até surpreendente quando você conversa com outras mulheres e todo mundo não tem esse número já na cabeça. Pelo contrário, as pessoas nem sabem que um exame tão simples assim pode trazer um panorama da sua vida que é tão importante, né, Rô? Exatamente. E o antimileriano, infelizmente, ainda é muito pouco pedido, solicitado pelos ginecologistas,
né? E é um reflexo da reserva ovariana. Ele não prediz fertilidade, mas ele mostra o tempo de vida reprodutiva médio ali que você pode esperar. Então, muitas mulheres só fazem o antimileriano quando estão com dificuldades para engravidar e aí descobrem uma baixa reserva. Então, se tivesse um acompanhamento já desde uma idade que teoricamente teria uma resposta, uma reserva alta, mas quando vê que não está tão bem, ela tem a chance de reverter aquele quadro, né? Então, acho que o hormônio antimileriano é fundamental para essa avaliação de reserva ovariana e também saber em relação à idade. Então, a chance, né, de sucesso, depois até com congelamento de óvulos, sempre vai depender da idade que o óvulo foi congelado e do número de óvulos maduros que foram congelados. Então, quando a gente tem essa relação, a gente vai para um dado estatístico que, quando tem, né, uma idade como a sua, a gente vai ter as maiores taxas possível. Então, eu acho que essa decisão, né, muitas vezes ela é adiada porque a reserva ovariana está muito boa, só que a idade já não está tão legal. Então, as pessoas falam, não, tem o tempo para engravidar, só que elas já estão ali com 35, 36 anos, e que se elas tivessem congelado aos 35, ela teria uma chance muito maior, caso precisasse utilizar, do que às vezes falar assim, voltei com 38, reserva caiu, qualidade piorou, e aí ela vai ter menos chance depois. Então, quanto antes fizer, melhor. Ah, mas pode fazer então aos 22? Não é o recomendado hoje, porque também a gente tem que colocar o custo-benefício. Qual é a probabilidade de ser utilizado aqueles óvulos, né? Então, isso também tem desde o histórico familiar, se tem história de menopausa precoce ou não. Muitas mulheres têm o histórico que a mãe entrou na menopausa aos 37 anos, só que elas ignoraram essa informação, e aí quando elas vão buscar aos 34, agora eu quero engravidar, elas já estão em falência ovariana. Então, elas tinham que ter um atendimento, né, diferente. Então, a gente não pode falar da média da população e falar assim, não, até os 35 anos está tudo bem. Não, não é para todo mundo. Tem mulheres aos 35 anos que estão entrando em menopausa. É a minoria dos casos, mas a pessoa deveria ter o direito de saber já aos 30 que ela teria esse risco de aos 35 ela não ter mais óvulos. Então, isso é importante. E aí que veio, né, o antimileriano aos 28, que estava longe de ser ruim, mas para 28 anos, sim. E a velocidade de queda desse antimileriano também é variável. E isso tem fatores ambientais, mas principalmente fatores genéticos. Então, mesmo você com estilo de vida saudável, teve uma velocidade de queda que foi realmente uma queda mais acentuada do que seria o esperado. Mas não existe regra em relação ao antimileriano. Então, o ideal é fazer, mais ou menos, para aquelas mulheres que não estão pensando em engravidar, fazer pelo menos uma vez a cada um ano, né, uma vez por ano, para fazer esse antimileriano. Você fala que o resultado, o prognóstico de sucesso pós um congelamento de óvulos está muito envolvido com a idade da paciente, com o número de óvulos que ela teve, mas eu preciso dizer que também está envolvido com o laboratório que ela selecionou para fazer isso, porque o congelamento de óvulos é uma técnica muito delicada. A gente, quando congela um blastocisto, a gente está congelando 200 células e a gente, depois, quando descongela, espera a integridade da maior parte daquelas células, que vai ser suficiente para uma gestação saudável e evolutiva. Quando a gente congela um óvulo, a gente está congelando uma célula. Uma única célula. Que é a maior célula do corpo humano, né? E que dela é daquela massa que vai se desenvolver todo o embrião e, consequentemente, toda a pessoa, né? A gente vem da massa do óvulo. E é muito comum eu receber mensagem de paciente falando assim, olha, não, eu vou congelar óvulo primeiro, então vou congelar aqui mesmo, seja lá onde ela esteja falando, mas quando eu for fazer o meu tratamento, aí eu vou fazer com você, Rafa. E eu penso, essa conta não tá fechando, porque a gente tem que tratar essa matéria nobre com muito mais primor do que o próprio embrião, né? E não estou dizendo que o laboratório que ela citou, o lugar, seja, mas a escolha, a interpretação do peso que eu tenho que dar para isso nesse momento. Então, a pessoa. E é difícil, a maturidade, essa maturidade, quando a gente está falando de um congelamento de óvulos, principalmente abaixo dos 35, de você pensar. Não, eu já estou escolhendo e ainda tenho que escolher com muita seriedade
Porque quando eu precisar, eu vou ter o resultado disso. E o resultado do congelamento de óvulos, você tem no descongelamento. Mas você falando isso, Rafa, me vem várias pessoas na cabeça, assim, porque eu trabalho com isso e vejo isso nas minhas amigas, eu vejo constantemente mulheres com dificuldades para gestar. E elas falam, ah, não, então eu fui na minha médica e a gente já vai começar um ciclo, então, mês que vem, e vai ser assim. Eu falei, nossa, mas nem... Você tem uma noção do quanto? Às vezes me pegam detalhes que, sendo próxima de vocês, eu falo assim, nossa, mas acho que o Rô, nesse caso, indicaria um mês de observação para ver direito. Ou então exatamente isso. Ah, não, a gente vai congelar ali não sei onde, e aí depois faz o transporte de uma. Aí eu falava, transportar? Será que a qualidade do ar que tá indo. Você já vai. Não é que tá ruim, e isso pode acontecer naturalmente, mas você vai tendo situações que você vai desclassificando um pouco. E eu falava muito até para elas, eu falo, pensa que você tá congelando uma comida no freezer. Você vai ficar abrindo o freezer o tempo todo? Esse descongelamento pode alterar. Se você descongelar e não tiver um bom ambiente para descongelar, o produto também vai ficar diferente. Então, atenção para onde você está colocando esse investimento. E outro ponto que você chama a atenção, as pessoas pensam muito nesse custo. As pessoas acham que isso é muito caro. Tipo, fazer um antimileriano é um absurdo. O congelamento é um absurdo. A mensalidade disso é um absurdo. Eu falo, gente, não é. Não é um absurdo. A gente gasta isso muito mais fácil em vários ambientes e nem imagina. E essa paz que te traz depois é muito tranquila. Então, eu acho que essa informação, no mínimo, busca, se informe. Porque às vezes a gente acha que o custo é muito alto, que a mensalidade de nossa, eu vou congelar, vou pagar isso por quanto tempo? A mensalidade é ilusória perto do que poderia ser essa paz que nos traz, e às vezes as pessoas não param para nem se informar, elas só acham que é caro e aí elas param aí na informação. Então, isso é Uma coisa que é importante. contradizente também para o perfil como o seu é que hoje, congelamento de óvulos, eu vejo que é feito por pessoas acima da média. Por mulheres independentes, por mulheres que já estão ali numa carreira em ascensão, mulheres que estão bem posicionadas, que são autênticas. Então, às vezes, existe uma correlação desse resultado que eu vou ter nessa avaliação de reserva ovariana, por exemplo, como se fosse um colesterol. Eu sou acima da média, eu treino, eu como bem, eu não faço escolhas estúpidas para minha vida. Naturalmente, isso vai me representar. E aí você vê que a reserva ovariana, ela não é assim, né? Ela não é assim. E você ter que encarar isso de forma passiva, né, Má, também te coloca em xeque, assim, não tá fechando essa conta. Olha todos os meus exames, eles são todos perfeitos. Como assim eu estou abaixo da média nisso e não posso fazer nada para mudar? Uma questão genética. Então, ter essa consciência, as pessoas também não têm essa consciência, né? Que isso é um sorteio. Escolher É um alguém para sorteio da culpar vida. também não tem, É. sabe assim? É aceitação, Uhum. total. Quantos óvulos você teve? A gente congelou 29. Isso foi muito positivo. E aí vem uma outra condição, né? Ela, teoricamente, teria uma resposta muito abaixo desse número, mas a resposta dela foi realmente sensacional. Então, primeiro, reserva ovariana a gente precisa avaliar através do hormônio antimileriano, mas também identificar a melhor onda de folículos, a melhor contagem de folículos, porque cada ciclo menstrual tem uma contagem diferente. E a gente faz o estímulo para que aqueles folículos daquele ciclo cresçam. Então, em vez de crescer apenas um e ter um óvulo, a gente vai ter mais óvulos coletados. A resposta dela foi realmente muito acima da média, muito acima até esperada por esse antimileriano. E hoje, com esses óvulos congelados de 30 anos, a probabilidade de pelo menos um filho sair de um desses 29 óvulos é de aproximadamente 98%. Nenhum tratamento médico vai garantir 100%, mas isso traz realmente a paz, a tranquilidade para você que, se você precisar no futuro, para uma segunda gestação, para uma primeira gestação, para uma maternidade solo, não importa, né? Mas você tem essa tranquilidade. Então, o congelamento de óvulos dá essa possibilidade maior e a dica, mais uma vez, quanto mais cedo você fizer, maior vai ser sua chance de sucesso. Nossa, isso é
o que você disse é muito verdade. As pessoas também fazem a associação de que vou congelar óvulos porque se eu precisar ser mãe solo, os meus óvulos estão congelados. E não, e pode ser para sua gestação, no seu casamento, ali aos 39, aos 38, que você talvez precise. Pode ser para sua segunda gestação, pode ser para sua terceira gestação. São as 2 primeiras naturais. Com 42 anos, você quer ter o seu terceiro filho, porque você teve 2 meninas e você ainda quer tentar uma menina. Enfim, só que agora você já tem 42 anos e você pode ser sua própria doadora, né? Então, existem algumas associações que são como espécies de tabus no congelamento de ovos, que é um atestado de fracasso em alguma coisa, e te coloca para pensar nisso. E não é, pelo contrário, depois você percebe o empoderamento e a liberdade que você ganhou por isso. E o segundo, de que é para caso eu não encontre alguém. Que também não é, que também está longe de ser isso, né? Inclusive mulheres casaram, devem congelar óvulos. Mas eu acho bacana quando o Rô fala isso. Olha, pensa no seu segundo, terceiro filho. Porque, por mais que... E essa é uma conta. Porque, beleza, quanto tempo eu vou casar, quanto tempo eu vou gestar? 9 meses só de gestação. Entre um filho e outro, quanto tempo eu vou esperar e aí vou começar a querer tentar. Pode ser que no primeiro mês que eu falar vamos e veio. Pode ser que eu leve ainda um período que ainda nem é considerado infértil e eu só tenho que ficar tentando, então eu tenho que esperar e a vida passa a ser uma espera. Mas eu tenho essa carta na manga que se essa espera for tardia e eu tiver que pagar para ver, e eu paguei para ver, e eu tô com tempo, eu tenho isso congelado. Então, eu acho que essa onda é muito importante e as pessoas não pensam. E aí, por isso, às vezes, elas não fazem o segundo filho, ou então, no segundo filho acabam indo para uma outra indicação, e assim vai. Então, e é muito isso. Ainda mais hoje a gente tem a questão da ovodoação e poder pegar o meu, você ser a própria doadora para si próprio, é um peso a menos, uma pauta menos para terapia, eu diria assim. Agora, Mal, vou fazer uma pergunta muito pessoal que eu só faria para você. Você falou das contas. Deus, vai começar. E as mulheres fazem mesmo. Ai, eu quero ser mãe, meu sonho é ser mãe, até eu conhecer alguém tanto tempo, E aí nos Estados Unidos teve uma grande pesquisa, porque a gente sempre falava assim, não, porque hoje as mulheres que se dedicam para a carreira e tal, nos Estados Unidos fizeram uma grande pesquisa, e assim, foi massacrante que as pessoas têm atrasado a maternidade porque têm sido mais exigentes com a escolha do par ideal para dividir esse projeto. Agora você, com esse monte de óvulos congelados, você que se questionou isso, será que eu estou sendo muito exigente ou não? Agora você fala, não, agora quem manda sou eu. Agora eu sou exigente o quanto eu quiser ou não. A maneira de olhar esse assunto mudou para você? Muda acho que vários pontos, na verdade. Eu acho que o primeiro deles é você olhar com quem você sai, pensando lá na frente. É aquela coisa de assim, você saiu com alguém ontem, e aí hoje você acorda, você fala assim, meu, Deus me livre aquele cara ser pai do meu filho. Dos meus óvulos. Deus, e aí você fala, por que eu saí com aquele cara? Pra quê? Sabe assim, então eu acho que isso já dá uma selecionada. Às vezes até mesmo numa conversa. O cara vira pra você e fala assim, nossa, eu não quero ser pai, nossa, meus planos são outros. Você já fala, então tá ótimo, até aqui a gente pode começar uma amizade hoje, mas vai parar por aqui. Então eu acho que realmente a cabeça flui de outro jeito. E uma vez eu até falei isso para um rapaz, tipo, então a gente vai virar amiga. Ele falou, nossa, você já descarta as pessoas assim? Eu falei, mas uma pessoa, quando ela já não quer ter filho, quem sou eu para levantar a pauta de ter que insistir, ainda mais sobre filho? Tipo, se você quiser, já vai ser difícil. Que não querendo eu te convencer, você vai jogar pro resto da minha vida essa coisa. Então, tá ótimo. Você pode interpretar que eu tô te descartando, que eu sou... Não tô persistindo, tá bom. Então, isso com certeza muda. Então, eu acho que com certeza, sim, faz diferença. Além disso, realmente assumir a exigência. Assumo, entendeu? Tipo, nossa, mas por que você tá solteiro? Porque, ok, tem opção? Até tem, mas pra ser dono dos meus óvulos? Não. Com 31 que eu tô hoje, ainda posso escolher. Talvez com 35 eu vou tirar essas exigências aqui, vou ceder alguma coisa ali, e aí, ok, mas com certeza, Rafa.
Legal. O empoderamento chega depois. Empoderamento E chega. aí a mulher vai ficando cada vez mais essa pessoa, assim. Tem uma grande personalidade da reprodução que ela nunca quis ter filho. Assim, um casal nunca quiseram. E ela foi e congelou óvulos. Eu achei sensacional. Falou, eu não quero ter, acho que não vou ter, mas os meus óvulos estão congelados. E acho isso excepcional. Essa maturidade, saber que tudo muda, que tudo pode mudar. Hoje ela deve estar com 44 anos, realmente não tiveram filhos, mas ela passou sem um fantasminha, a vida inteira sem um fantasminha soprando no ouvido dela. E eu, trabalhando com mulheres, mais uma vez, vejo o quanto cresce a questão da ovodoação. Então, ter vivido todo esse processo e no resultado final ali, né? Eu me lembro de preencher ali o que você faz com os seus óvulos depois, né? E eu falei, cara, no mínimo, eu dou para alguém que possa precisar, que não teve a oportunidade de ter parado para pensar sobre isso lá na frente. Então, não é perdido nunca. Vai valer para te dar paz de espírito hoje. Se amanhã eu posso conhecer alguém amanhã, ficar grávida e emendar o segundo e nem precisar desses óvulos. E aí vai chegar um dia que eu vou virar e falar assim: olha, eu não quero mais bancar isso, vamos botar aí para doação se alguém estiver precisando. E tô em paz. Eu acho que isso também é uma outra pauta que as pessoas ficam muito, tipo, nossa, mas você vai doar? Eu lembro que meu irmão, quando eu cheguei e falei pra ele, falei, eu deixei no seu nome. Eu deixei pra ele. E ele falou assim, Testamento dos óvulos. e ele falou assim, você deixou pra mim o quê? Eu falei, esse tratamento, assim, que eu andei fazendo, óvulos. Aí ele, mas pega aí. E ele tava saindo, assim, sabe aquela informação que você só quer passar? Que você... eu precisava até te dar um negócio, então, enfim. E ele voltou, ele falou, não, pega aí. Ele fechou a porta, voltou, você deixou pra mim o quê? Eu faço o quê com isso? Aí eu falei, Fê, só tá lá, eles vão te ligar, o importante é você doar. Isso é uma coisa, você tem que estar ciente agora, inclusive, aquelas assim, tá declarado que eu não quero que você descarte, vai doar. Porque valeu a pena tudo que eu vivi, passei, então que ajude alguém. E aí ele virou e falou assim, mas eu vou doar seus óvulos? Tipo, são os meus sobrinhos. Ai meu Deus, começou um apego que você não pode ter agora. E aí começa, né? Então, o quanto realmente são pautas que as pessoas vão viver. Eu vivi durante o processo e foi ótimo poder conversar, pensar na terapia. E é aquela coisa, vamos viver uma questão por vez? Então, isso também era um ponto, sabe? Vivi essa questão, vou congelar amanhã. Eu pretendo doar, isso já foi declarado também, pensado, e é isso, mas são questões inúmeras que vão vindo na cabeça das pessoas e, cara, uma coisa por vez é mais simples do que parece. Isso é muito importante. Você tem visto que as suas amigas já chegam com, assim, com cada vez mais informação sobre isso? Porque a gente viveu uma grande mudança, assim, há 5, 6 anos atrás, ninguém falava sobre isso, pouquíssimas pessoas. E a gente sempre, nossa, isso devia fazer parte do script da vida da mulher. E de repente as coisas começaram a entrar mais em pauta. É claro que muito aquém do que a gente imagina, que seja, do que é o ideal, mas tem entrado mais em pauta. Você tem percebido isso? Ou você ainda se surpreende com pessoas que nunca ouviram falar, ou não tem a menor ideia de qual é o caminho a seguir? É delicado, porque me vem até aquela coisa, né? Todo mundo tem a chance de evoluir como pessoa, nem todo mundo quer evoluir. Então, eu ter a informação é uma coisa, eu querer fazer uso dela é outra. Então, eu vejo que todo mundo tem a informação, tá aqui. A gente tá aqui disposto a divulgar a informação e passar para as pessoas. E as pessoas vão ouvir isso. E quantas pessoas vão terminar esse podcast e vão marcar uma consulta? E vão fazer um exame? Então, elas têm a informação, mas o quanto elas vão falar, vou pegar essa informação e vou trazer para mim. Eu sei que vai abalar meu emocional, eu sei que vai me fazer parar para pensar na vida, eu sei que eu vou ter que investir nisso agora e deixar de investir em outra coisa, e eu tô disposto. Não, ficou difícil o caminho, né? Então, assim, infelizmente, eu vejo muitas mulheres ainda tendo a informação e falando, mas eu não quero, e eu aceitei que se eu não achar ninguém, tá tudo bem, ou que não sei o quê. Só que aí, eu vejo o futuro também. As mulheres de 40... tendo a dificuldade, o emocional, as perdas gestacionais. Eu não sei o que é pior, você passar meses sem engravidar e a cada mês uma frustração com a menstruação chegando e você não ficando gestante,
ou você descobrir que tá gestante, viver a euforia e viver o luto da perda e aquele boom e aquele corpo reagindo. Então, não. Imagino que uma mãe, daqui a alguns anos, de uma filha que faz os seus 30 anos, imagina o suporte que essa mulher não pode dar de falar, filhinha, vou te dar de Natal um congelamento de óvulos. Melhor presente da vida, fica a dica. Não é? Aí imagino, espero que isso seja muito comum, né, na próxima geração. Porque a gente ainda vai ter uma geração muito triste, essa geração das pessoas que tiveram a informação, esse início de informação que a gente está tendo agora, mas não fizeram nada com ele. E que hoje a gente ainda escuta, né? Eu não quero e o não poder. Sim, eu já peguei muitos casais que não queriam engravidar, mas tiveram uma gestação não planejada, não desejada, que acabou evoluindo para aborto. E aí desperta no casal, agora eu quero. Então, só o sentimento de ter ficado grávidos, né? E aí acabou não conseguindo, e aí que vai para ter esse desejo. Então, por isso que o congelamento de óvulos é importante para quem também não quer engravidar, porque as coisas mudam, né? Então, a mulher de 30, ela pode falar, imagina, eu não penso em engravidar. E às vezes aos 39 dá um estalo na vida dela que ela só começa a pensar naquilo, e aí às vezes vai ser tarde demais. Então, o congelamento de óvulos é para isso. Hoje, infelizmente, também existe desinformação na internet em relação à indústria do congelamento de óvulos. Então, a gente vê alguns influencers, inclusive, falando que isso é uma indústria e que é uma bobagem tudo isso, que querem aterrorizar as mulheres. Não, não é. Não é. É uma questão que a gente precisa, sim, levar em consideração que muitas mulheres não vão conseguir ter filhos quando elas quiserem, porque elas não congelaram óvulos. Então, inúmeros trabalhos estatísticos, populacionais, ensaios clínicos mostraram que o congelamento de óvulos hoje é o maior recurso que a gente tem para aumentar as chances. Então, mulheres que desejam adiar a gestação, considerem com muito carinho o congelamento de óvulos, porque é o investimento que você vai fazer no seu futuro e é um investimento que vale a pena, mesmo não utilizando o óvulo, mas para você ter realmente o poder de decisão se vai usar ou não vai usar. Obrigado por dividir sua história com a gente. Você trouxe de forma linda e muito transparente, coisas que às vezes a gente queria conseguir falar, mas você vem como quem tem a origem do sentimento. E você também, muito comunicativa. Vou fazer algo que eu nunca fiz aqui. Eu vou deixar você encerrar o de hoje. Então você olha para aquela câmera aqui, que é a sua, e você começa assim: então eu te agradeço pela presença do Conexões da Fertilidade, e encerra. E pode dar o seu Instagram para as pessoas te acompanhar. É verdade. Pode fazer seu merchan. Faz o seu merchan. Aproveita seu então minuto. Vamos lá, o seu script. Então, merchan, recado final e até o próximo Conexões da Fertilidade. Bem, vamos lá. Meu Instagram é @DRA_Marisamarim. Foi um prazer estar aqui, foi uma delícia a gente estar junto. Qualquer coisa, siga mais para conteúdos, deixa o like aí, eu não sei como que funciona direito esse YouTube, mas vocês sabem melhor do que eu. E até o próximo Conexões da Fertilidade. É isso aí, e o brinde. Um brinde. Clássico.